Salve, salve, escultores e aspirantes! Tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia e tô aqui mais uma vez com um desses vídeos da série sobre materiais. E finalmente hoje chegou o tão esperado Polymer Clay, pessoal. Sim, vocês têm me perguntado muito sobre Polymer Clay porque afinal acho que deve ser uma das massas que eu mais comento aqui no canal, não é verdade? Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência com Polymer Clay, as minhas impressões, o porquê eu gosto tanto de Polymer Clay. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você está chegando agora pela primeira vez, se inscreva, curta para fortalecer o canal e bora estudar mais e aprender um pouco mais sobre modelagem e escultura. E assim, existe uma imensidão de materiais, principalmente quando a gente entra nessa questão de ferramentas também, e para saber disso e muito mais, também recomendo que você baixe gratuitamente o meu Guia de Escultura para Iniciantes 2.0. Esse guia é muito bacana, pessoal, porque ele realmente explica tintim por tintim algumas coisinhas elementares e básicas de escultura que são fundamentais para o seu crescimento, principalmente para você que ainda tá meio perdido de qual massa que eu utilizo, para que servia aquilo lá mesmo que o Bruno falou. Então baixa o guia aqui na descrição do vídeo que com certeza você vai gostar e vai se aprofundar ainda mais nesse mundo de materiais para escultura. E afinal de contas, o que é o Polymer Clay? Do que ele é feito, afinal de contas, meu Deus? O Polymer Clay ele é feito à base de polímeros. E o que é um polímero? Polímero é algo na linha do plástico, mais ou menos. É complicado explicar cientificamente o que é um polímero, pessoal. Então, esse não é um canal de ciências. Dê uma procurada aí mais específico se você quiser saber o que é tecnicamente um polímero, mas pense nele como um plástico. A composição do Polymer Clay vou até ler aqui para não falar bobagem. É algo como um polímero cloreto de polivinilha. Em outras palavras, ele também é conhecido como PVC. PVC é basicamente um plástico, não é verdade? Então, pulando dessa ciência toda, a gente pode resumir que no Polymer Clay a gente tem alguma propriedade que lembra muito plástico. O Polymer Clay é como se fosse então uma espécie de plástico que a gente consegue modelar. E isso é muito bacana, eu vou explicar o porquê que isso é tão bacana. Mas vamos falar um pouco de história, não é verdade? Um dos primeiros Polymer Clays que foi criado, inclusive, foi criado lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, ele foi largamente utilizado na indústria de brinquedos, né? Até por conta aí vamos dizer, do boom fabril que existia na época por conta disso. Muitas mulheres, inclusive, começaram a trabalhar na fabricação de brinquedos e entraram na indústria no geral, e aí nascia o Polymer Clay. Tem até uma historinha bacana que a Fimo foi uma das primeiras marcas, inclusive Fimo foi o primeiro Polymer Clay que eu mexi na vida. Na época eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, e tinha um projeto que tinha a ver lá na matéria de cinema, que você tinha que criar uma animação, e eu queria ir um pouco adiante, eu queria um pouco além, eu queria criar os meus próprios bonecos para fazer essa animação, uma animação curtinha de 1 minuto e meio, 2 assim, mas eu queria fazer meus bonecos, eu queria fazer uns bonequinhos para animá-lo, né? E aí tinha uma colega que ela recomendou, pô Bruno, você pode mexer com uma massa que eu trabalho, que é a Fimo, né? A Fimo é um Polymer Clay, eu não fazia ideia do que era isso na época. Só em 2009 eu só tinha mexido com biscuit até então, e enfim, o que é então o Polymer Clay? Ela falou, Polymer Clay, o legal é que você consegue ter mais plasticidade, mais elasticidade para trabalhar, e eu achei super legal, né? Na época era Fimo, justamente meu primeiro Polymer Clay, que eu na época inclusive encontrei com certa facilidade. O pessoal que fala que não encontra Polymer Clay, a Fimo você encontra em qualquer papelaria dessas de rede com muita facilidade. Falando um pouco de marcas, inclusive, existem muitas marcas de Polymer Clay. Eu até vou falar aqui de algumas das principais, e saiba que Polymer Clay é provavelmente uma das, se não a massa mais querida pelos escultores durante a história do colecionismo. Sim, alguns dos grandes escultores, que pelo menos alguns que eu admiro muito, como Mark Newman, Martin Canali, são grandes escultores de Polymer Clay. Mark Newman especialmente, assim, eu admiro muito o trabalho dele, e ele trabalha muito com Polymer Clay. Os asiáticos
plásticos também gostam bastante do Polymer Clay. Assim, é uma massa largamente utilizada, como eu disse, na indústria de colecionismo também. E existem diversas marcas. A minha favorita disparado é a Super Scoop. Na minha opinião, a melhor massa já desenvolvida. Eu sou muito fã da Super Scoop, mas existem muitas outras. Tem a Pro Scoop, a Original Scoop, tem também a Fimo, que eu já citei, tem a Premo, né? Premo e Fimo são muito utilizadas mais para coisas menores, para também pequenas bijuterias, chaveiros, miniaturas, né? E também tem a Nacional PV Clay, né? O PV Clay é o nosso Polymer Clay nacional mais conhecido. Existem outras empresas menores aí que estão desenvolvendo, mas eu vou ressaltar aqui por enquanto apenas a PV Clay, né? Que você encontra com mais facilidade. Falando um pouco das propriedades dessa massa, ela é uma massa que eu gosto muito, principalmente porque ela é muito flexível, dá para você fazer de tudo com ela. Ela é inclusive muito estável na hora de modelar, ela aceita detalhes com muita facilidade, você consegue inclusive trabalhar com as mesmas ferramentas que você trabalharia na Oil Clay. Você consegue amolecê-la bastante a fim dela ficar algo como um gel. Ela não seca no tempo dela, como o biscuit ou o epóxi que eu comentei em outros vídeos, inclusive sugiro que vocês assistam, que tá muito legal esses vídeos. Ela pode ser reutilizada, né? Como eu disse, ela não seca no tempo dela, então se você faz uma coisa, você... não gostei, você pode desmanchar e fazer outra, inclusive. Claro que assim, a gente sempre utiliza a Polymer Clay para fazer algo definitivo, porque tem essa qualidade que é a minha favorita dela, que é justamente essa questão de você poder assá-la no final, endurecê-la, e você pode eternizar o seu trabalho, você pode ter uma figura eternizada, uma figura finalizada, que você não precisa, por exemplo, tirar um molde para fazer isso. Até porque, como a gente sabe, no fim das contas, você só vai tirar um molde se você tiver direitos autorais de algum personagem. Ou seja, se for um personagem seu, tudo bem. Agora, pro pessoal aí que tá pensando em, vou fazer um Hulk e vender trocentos mil Hulks, sabe que isso é muito legal, pessoal. Um dia eu vou falar sobre um pouco mais de direitos autorais, mas fica para um próximo vídeo. Mas isso é uma coisa legal. Para você fazer uma figura única, uma figura para sua coleção, você pode modelar numa boa no Polymer Clay e depois assar a sua figura. Depois você vai pintá-la, que é uma das coisas que eu mais gosto também, é de pintar as esculturas, as minhas próprias esculturas, e colocar lá na estante para ter um colecionável finalizado com as próprias mãos. O legal da Polymer Clay, inclusive, é que quando ela está assada, você ainda consegue trabalhar nela. Nossa, mas como assim? Como isso é possível? Muito possível, porque você pode lixar essa figura, inclusive utilizar retíficas, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com retífica e é muito bacana, inclusive. Essa figura aqui mesmo, que vocês têm visto me acompanhando aqui nos vídeos, ela é uma figura que foi feita em Super Scoop e está assada aqui. Ela está pronta para pintura, inclusive. Vou pintá-la aqui para demonstrar para os meus alunos. E assim, ela fica dura como uma resina, né? Como uma cerâmica que seja. Eu posso depois fazer algumas interferências ainda com retíficas e, assim, se você quiser inclusive adicionar mais Super Scoop, no caso, eu fiz de Super Scoop, né? Se você quiser adicionar mais Polymer Clay, você ainda pode fazer isso e voltar a assar a figura. Inclusive, especialistas no Polymer Clay, como eu citei o Mark Newman, eles falam que quanto mais você assar a sua figura, claro que do modo adequado, mais dura, mais rígida e mais resistente ela fica. Então, as qualidades, as propriedades do Polymer Clay são muito boas, assim. Eu sou muito fã, especialmente dessa massa que eu falei, e até algumas pessoas perguntam, nossa, mas é legal, por que você não faz mais esculturas esculturas em Polymer Clay e tal? Porque no fim das contas, eu sempre faço essas esculturas, elas acabam sendo vendidas. Então essa aqui é uma que sobreviveu porque ela é meio que da família, ela é um presente para minha esposa e acaba aqui também enfeitando o cenário, né? Mas como eu digo, são ótimas para você fazer encomendas, para você fazer figuras únicas, para você fazer figuras para sua coleção, justamente por essa propriedade de você poder assar a figura e eternizá-la. Inclusive, falando um pouco disso, ainda existem alguns cuidados, né, que você deve tomar. Você que está pensando em modelar em Polymer Clay, sabe que assim, eu particularmente não recomendo iniciantes trabalharem com Polymer Clays em geral, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas existem alguns cuidados que você deve tomar na hora da blocagem e também para assar. Na hora da blocagem você tem que sovar muito bem a massa, né? Você tem que ter uma massa muito bem sovada, você vai gastar um tempo fazendo isso, e você tem que aplicar ela direito a fim de não
não terem pequenas bolhas de ar que às vezes podem existir. Por quê? As bolhas de ar são perigosas no seguinte sentido: se você deixar muitas bolhas de ar, fizer uma blocagem muito sem atenção, na hora de você assar a sua figura, essas bolhas de ar podem se expandir, o ar dentro delas pode se expandir e criar rachaduras, né? Isso não é legal. Se você blocar direitinho, isso não vai acontecer, ou vai acontecer minimamente, e aí você até pode fazer um reparo ou outro, não tem problema. Mas então, o que eu quero dizer? Você tem que ter uma atenção na hora de blocar, tem que sovar bem e tem que aplicar bem o material, no caso o Polymer Clay. Para você assar a sua figura, saiba que assim, você pode assar em qualquer forno caseiro, pessoal. Tanto um forno antigo, quanto esses fornos mais modernos. Normalmente costuma ser em torno de 130 graus, mas varia do fabricante. Então sempre lê as instruções do material que você adquiriu, né? Não vá na louca nunca, né? E varia também do tamanho da sua escultura. Esse tamanho é um tanto de tempo que vai ter que ficar no forno. Outros tamanhos também vão variar conforme a espessura da sua escultura, né? E é aquilo também, não vai deixar ali pelo tempo que você viu que é adequado e tirar na hora, assim. Saiba que você pode criar um choque térmico. Então existem diversas especificações que você tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos em aulas mais avançadas, que você não pode simplesmente sair modelando, sair trabalhando com Polymer Clay na louca. Não é algo recomendado para marinheiros de primeira viagem em escultura, para o pessoal aí que está iniciando a jornada das esculturas. Então, relembrando, eu não recomendo iniciantes, marinheiros de primeira viagem, estudarem com Polymer Clay. Por quê? A pessoa normalmente vai ter que ter mais paciência do que o normal, porque ela vai ter que sovar a massa. O Polymer Clay, os Polymer Clays no geral, eles aceitam detalhes bem até demais às vezes. Então a pessoa tem que ter uma mão mais treinada, uma mão com mais controle na hora ali de modelar, especialmente de manusear ferramentas, né, na hora de aplicar texturas, por exemplo, ou fazer algum elemento com mais delicadeza. Então o Polymer Clay, não é que ele é soft o tempo todo, mas é que realmente o Polymer Clays no geral, eles aceitam melhor detalhes e trabalhar com ferramentas. Porém, quem tem a mão pesada no começo, às vezes vai sofrer e vai ter dificuldades com isso. Então tem que ter a paciência para sovar, tem que ter aí uma mão um pouco mais treinada. E assim, é o que eu sempre falo pro pessoal. Normalmente você vai ter que começar sempre, tudo que você vai começar em artes, você tem que fazer exercícios. Não vale a pena você estudar numa massa como o Polymer Clay, que foi feita para você eternizar as suas figuras. Você estuda no Oil Clay, que foi uma massa feita para prototipagem, para estudo. Quando você já tiver a mão mais treinada, quando você já tiver com mais experiência, você passa para o Polymer Clay, é o que eu sempre recomendo. É aquela coisa, pessoal, não adianta você já querer virar um motociclista profissional, aí fazer drifts e manobras e tudo mais, sendo que você nunca tentou nem fazer algumas primeiras manobras aí na bicicleta. É basicamente isso. Você treina então no Oil Clay para depois passar para o Polymer Clay. Se você ir direto no Polymer Clay, talvez você se frustre um pouco. E ainda tem um outro probleminha. Esse probleminha na verdade vai ser desmascarado, porque as pessoas falam: meu Deus, mas é muito caro o Polymer Clay. Especialmente essa Super Scoop que você gosta tanto, Bruno. Essa Super Scoop é cara, uma facada. É mais de 100 reais um bloco. E pessoal, eu vou dizer assim, não acho caro. Sinceramente, eu não acho caro. Por quê? Porque se você for comparar com o valor de uma escultura no mercado, é até injusta a comparação. Se você for pegar, por exemplo, uma escultura aí de empresas famosas como a Iron Studios, Kotobukiya, de algum personagem que você gosta, normalmente uma estatueta 1:10 vai ser na faixa de 500 reais, as mais baratas hoje em dia. E se você for pegar e fazer com as suas próprias mãos o personagem do jeito que você quiser, personagens que às vezes nem foram fabricados, você vai gastar muito menos do que isso. Um bloco de Super Scoop, que é meio quilo, já dá para fazer uma escultura sensacional, como por exemplo esse Link da série Zelda, que o meu aluno Luiz Gustavo fez. Não existe outro Link como esse, até porque essa peça é única, foi ele que fez para ele, para a coleção dele. Então é o que eu digo, você consegue algo único e muito mais barato. Ele gastou meio quilo para fazer esse Link, pessoal. Fazendo aí com técnica, com os enchimentos direitinho, você consegue trabalhar muito bem com apenas um bloco. E peças maiores? Não, peças maiores é diferente, né? Se você pegar, por exemplo, esse Arnold Schwarzenegger aí, esse nosso Exterminador do Futuro lutando contra o Robocop, que é uma homenagem a esses grandes ciborgues aí do cinema, feito pelo meu aluno Alex. E uma peça como essa, na escala 1:4,
seria pelo menos uns 2 a 3.500 reais mais ou menos, uma peça premium format aí, né, que é essa proposta, essa escala que ele utilizou. Ou seja, seria um valor altíssimo. E ele gastou em média 1,5 kg de massa, talvez um pouquinho mais, 1,7 kg, para fazer essa escultura. Então assim, no fim das contas, você acaba vendo que realmente nem se compara. Se você gastar estourando 500 reais para fazer uma peça como essa, ou com a figura do meu aluno Jair aí, que esse Thrall da série World of Warcraft é realmente gigante, uma peça com mais de 60 centímetros, e é uma figura que ele, certamente ele gastou, pelo que ele me falou, só de Super Sculpt, né, só de Polymer Clay, pelo menos uns 8 quilos. Então assim, nossa, ele já gastou muito, mas meu, uma peça como essa, até porque não existe uma peça como essa, mas vamos dizer, se existisse uma peça como essa, ele ia gastar pelo menos uns 6, 7 mil reais. São valores realmente muito grandes, mas eu falo, nem é uma comparação nobre, porque não só sai muito mais barato você fazer o seu trabalho como eles fizeram, como tem aquela coisa de ser único, de ser algo feito com as suas próprias mãos, de ser uma arte realmente. E trabalhos como esse, eu falo para eles, não tem preço. São trabalhos únicos, são para coleção deles. O caso o Jair até deu de presente para o filho, que também é fã de World of Warcraft. Mas assim, não só são trabalhos únicos, como são realmente obras de arte. E arte é algo que o valor de 0 a, sei lá, não tem estima, não tem um teto para a gente precificar a arte. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até agora. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Comente aqui o que você acha aqui desses materiais que eu tô comentando aqui. O que você acha de Polymer Clay? Já trabalhou, já mexeu com Polymer Clay alguma vez? Já estudou com Polymer Clay? Já fez alguma peça que você gostou? E meu, Polymer Clay é a massa? Comenta aqui nos comentários. Quero saber o que você acha. O vídeo termina aqui nos comentários. Compartilhe com todo mundo que você puder para espalhar a palavra de escultura pelo Brasil afora. Um grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos e avante, escultores!